Fala pessoal que está acompanhando a Rádio Band News FM no dial do seu rádio, também pelos principais tocadores de podcast, no YouTube com imagens. A gente segue aqui acompanhando de pertinho todas as modalidades olímpicas no nosso podcast Na Trilha do Pódio, que chega na edição de número 24, mas só podcast, porque a gente já acompanha no quadro, na programação, há muito mais tempo. Bom, hoje a gente vai falar de um esporte que eu gosto muito, que é o basquete. A gente vai falar de basquete masculino. Vou receber o nosso Gustavinho para os íntimos, o Gustavo De Conte, que é o nosso novo técnico da seleção masculina de basquete e também técnico do Flamengo. Gustavinho, que legal conversar com você pela primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Band News FM. É um prazerzaço ter um espacinho aí na sua agenda para a gente falar muito sobre um esporte que eu sei que você ama muito. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um pouco de esporte olímpico, né, especialmente sobre o basquete. Ô, Gustavinho, sabe que ao longo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, especialmente, a gente falou bastante do protagonismo do Flamengo, não só pela nossa campeã olímpica da ginástica, a Rebeca, por exemplo, né, que ela simbolizou todos os atletas flamenguistas que foram até Tóquio nos representar, e existe um clima olímpico muito legal aí no Flamengo, né? Legal essa interatividade entre as modalidades, e eu queria que você falasse da importância do Flamengo para você conseguir esse grande sonho na sua vida, que você falou tanto em entrevistas, que era um objetivo chegar a esse cargo da seleção. Vale a gente lembrar, pessoal, flamenguistas, não fiquem preocupados, porque Gustavinho vai continuar comandando o time no basquete masculino. Eu queria que você falasse da contribuição do Flamengo na sua carreira para você chegar nesse objetivo de assumir a seleção. Bom, o Flamengo foi fundamental, né, nesse convite que eu tive da Confederação. É claro que eu já tinha um trabalho antes do Flamengo, no Paulistano e também, inclusive, na seleção como assistente técnico, mas eu acho que os títulos mais importantes, o momento maior ganhando títulos, né, que o Flamengo me proporcionou até uma visibilidade até internacional, né? O Flamengo hoje no basquete é um clube internacional que seguidas vezes a gente vem disputando a Champions League, o Intercontinental, seguidas vezes nós somos convidados para torneios na NBA, no Uruguai, envolvendo equipes internacionais, né? Então acho que tudo isso e os resultados principalmente, né, foram importantes. Mas acho que você falou dentro da sua pergunta aí também sobre a estrutura dos esportes olímpicos do Flamengo, né? E sem dúvida nenhuma, os resultados eles só vêm através disso, né? Através da estrutura que o Flamengo hoje proporciona para a gente trabalhar, que é uma estrutura maravilhosa. Não, achei ótimo que você falou isso, professor, porque é legal o fato de você continuar com o olho nos nossos campeonatos nacionais, nos nossos talentos que a gente já sabe reconhecer e os que estão por vir também, porque a base está muito ativa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse clima olímpico, sabe? Porque a gente vai ter um ciclo olímpico bem curtinho, a gente vai falar sobre seleção, é claro, mas ainda pegando o gancho no clube. Hoje a gente sabe que a nossa estrutura para a gente fornecer atletas para todas as modalidades são os grandes clubes, né? E o Flamengo, ele encabeça essas entidades. Eu queria que você falasse da importância de vocês viverem no dia a dia, porque assim, passou a Olimpíada, quem não costuma acompanhar os esportes olímpicos, deixa um pouco de lado, né? Mas a Band News e outros veículos aqui que nos ajudam a impulsionar, né, o dia a dia, que é o que importa, porque não adianta a gente só cobrir quando vocês estiverem lá disputando a eliminatória da Copa do Mundo. Como que é importante manter essa chama acesa assim no dia a dia de vocês? Como é que essa troca de ideias, encontrar outros técnicos, como que você vive isso dentro do Flamengo, professor? Bom, o Flamengo é um clube muito tradicional também nos esportes olímpicos. É que o futebol do Flamengo é tão gigante, é tão né, espetacular que muitas vezes as pessoas pensam, né, erradamente que o Flamengo é só o futebol. Mas não, o Flamengo, além de ter uma belíssima sede social, é um clube que investe muito também nos esportes olímpicos, né? É um clube, eu não tenho exatamente os números, você deve ter muito melhor do que eu, mas talvez tenha sido um dos clubes que mais cedeu participantes nas últimas Olimpíadas, nos últimos Jogos, não só esse de Tóquio, mas também do Rio, de Londres, enfim. E lá atrás também, é claro que num período aí de 15 anos para trás, o Flamengo ficou um pouco, teve problemas financeiros, né? O clube em si teve problemas financeiros e é claro que também o investimento nos esportes olímpicos teve que diminuir, mas hoje e de alguns anos para cá, capitaneado principalmente pelo Marcelo Vido, né, que é o diretor de esportes olímpicos,
os esportes olímpicos têm se expandido cada vez mais. Eu vejo não só a ginástica, o judô, a natação, o polo aquático, o vôlei. Então, são vários e vários esportes, né? Agora, o investimento também nas lutas como o karatê, no remo, que sempre foi muito tradicional no Flamengo, né? Até estatutário. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e, para mim, particularmente, é muito bom você poder, não diariamente, porque a gente viaja muito, né? Mas, eventualmente, numa reunião, em outra, e no dia a dia, você conviver com o Rosicléa, com o Bernardinho, com atleta, não só treinadores, né? Com os treinadores do Remo, não só treinadores, mas também com jogadores, atletas, né? De outras modalidades. É uma troca de experiências também muito boa. E eu acho que isso também, encaixando na tua primeira pergunta, foi uma coisa que pesou bastante também na minha ida para a seleção, sabe? Essa tradição do Flamengo, né? Em ter treinadores olímpicos, em ter atletas olímpicos, acho que pesou também bastante. Muito legal esse seu relato, professor. E sabe que quando você foi anunciado, claro que tinham outros nomes também envolvidos, especulações, mas eu tive a impressão, conversando com colegas aqui da Band Esportes, da TV, não só da rádio, todo mundo ficou muito feliz com a escolha, sabe? Era algo assim unânime pela sua trajetória, porque as coisas tendem a acontecer no momento certo, né? Eu acho legal o fato de você ter tido um contato com o Petrovic, né? Eu acho que é importante isso, ele deixou um legado bacana, apesar de ter decidido seguir com exclusividade no basquete italiano. E eu te pergunto como é que foram esses contatos com ele, o que ele deixou de legado na sua opinião, se você conversou depois, para de repente pegar uma informação, algum conselho, o que ele deixou de bom que você vai conseguir aproveitar, até porque a gente volta a ter um técnico brasileiro depois de muito tempo, né? 13 anos. Como é que foi esse processo de transição? Você conversou com ele, o Gui Peixoto também te orientou, de repente, a buscar essa informação com ele, porque é uma amizade também que vocês têm, né? Além do profissionalismo. Eu conversei bastante com o pessoal da confederação, primeiramente, né, com quem me fez o convite, o Gui Peixoto, o Diego, o Marcelo Souza também. A gente conversou bastante. Depois eu conversei com o Petrovic, apesar dele estar na Itália, eu liguei para ele, a gente conversou bastante tempo e tem mantido contato. Então é sempre importante, não que eu vá aproveitar tudo, porque cada técnico tem a sua particularidade, né? Mas em primeiro lugar tem que estar o basquete brasileiro. Então eu tenho que tentar aproveitar as coisas boas que ele fez, tentar não incorrer nos mesmos erros que ele cometeu. Então, acho que esse diálogo entre todo mundo pelo bem do basquete brasileiro é muito importante. Legal, professor. E como é que vai ser dividir essa função? Conta pra gente como é que tá as suas atividades aí no Flamengo. Sei que a gente está gravando em pleno feriado, né? Nosso podcast, a gente tem uma edição toda quinta-feira, sempre tem que gravar um pouquinho antes, até para editar, marcar entrevista, a agenda de vocês é super lotada. Então, essa semana aqui que a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 11, né, de outubro, o que está rolando aí no Flamengo? Como é que vai ser conciliar esse calendário? Como é que você está se organizando? Nós nos classificamos ontem para a final do Campeonato Carioca, né? A gente ganhou do Clube Municipal e amanhã a gente joga a final contra a equipe da LSB, amanhã, dia 12 de outubro, né? Bom, acho que o importante é a torcida do Flamengo e todo mundo envolvido com o Flamengo saber que não é igual ao futebol, né? O futebol, a gente está, confesso que nós rubro-negros, a gente está um pouco traumatizado com essa questão do futebol, porque agora a gente cede os jogadores para a seleção e o Campeonato Brasileiro não para, né? E a gente tem que jogar sem os jogadores que estão ou na seleção brasileira, ou na seleção uruguaia, ou na seleção chilena, enfim, isso é um prejuízo muito grande para o Flamengo. É bom a torcida saber que no basquete isso não acontece. Por exemplo, a gente vai ter uma janela de 2 jogos agora, a primeira janela, né, para classificatória para a Copa do Mundo, de 22 a 30 de novembro. Então, o Flamengo joga no dia 20 e depois joga só no dia 3 de dezembro. Então, sabe, é bem respeitado, inclusive o retorno dos atletas, o meu retorno da seleção, com alguns dias ainda para preparação para o jogo. Então, o calendário do basquete, e foi uma das coisas determinantes para mim, para eu aceitar também a seleção, foi essa questão de não atrapalhar em nada o trabalho no Flamengo.
Agora, eu tô aqui com a minha listinha de coisas que eu não posso deixar de te perguntar, Gustavinho. E acho que nós, não só jornalistas esportivos, mas unidos com vocês técnicos, atletas, a gente tem uma missão de começar a promoção do próximo ciclo olímpico de Paris, né? E essa união do basquete, ela inclui, a gente teve hoje convocação do 3x3, por exemplo, né? E eu queria saber como é que tá, a sua conversa em termos para unificar, trazer o torcedor, né? Agora que a gente está tendo o retorno do público nos eventos esportivos, com as limitações e protocolos, mas como que estão as suas conversas, assim, com dentro da confederação, até com o próprio Zé Neto, porque ele também está nessa, junto com você, de impulsionar a seleção, tentar voltar a uma Olimpíada, né, tanto no masculino quanto no feminino. Como é que você vê essa nossa missão de juntos, né, nós promotores do esporte, vamos dizer assim, para a gente unificar e conseguir trazer a torcida, trazer mais patrocínio, fortalecer mesmo uma modalidade que é extremamente tradicional no nosso país, né? Então, é legal a gente falar, Juliana, desde o começo, assim, da minha apresentação, que foi um pouco emblemática, assim, no sentido de união do basquete brasileiro e das entidades, né? Então, a gente teve ali representantes do COB, foi no COB, né? Representantes da Liga Nacional de Basquete, da Associação de Treinadores, da CBB, das federações nacionais. Então, a gente teve do CBC, então a gente teve representantes de todas as importantes entidades esportivas e do basquete brasileiro representadas ali, mostrando uma certa, mostrando união mesmo, engajamento para que a seleção dê certo, para que o basquete dê certo, né? E a gente, além das janelas, que eu acho que linkando um pouco mais com a tua pergunta, na prática, né, como a gente pode fazer esse engajamento da torcida, de patrocinadores, a gente tem algumas chances importantes que não tinha no basquete anteriormente, que agora as janelas, né, classificatórias para a Copa do Mundo, por exemplo, elas propiciam que a gente jogue em casa. E eu me lembro de trabalhar com a seleção por muitos anos e não fazer um jogo em casa, assim, oficial, né? Sempre jogos amistosos. Isso antes da Olimpíada do Rio, entre Londres e Rio. E agora não, agora a gente tem as janelas e a gente vai ter uma oportunidade assim ímpar também, que vai ser a Copa América, né? A America Cup do ano que vem, 2022, que vai ser no Brasil também. Então, é mais uma importante oportunidade que a gente tem de fazer esse link junto com a torcida. Serão 4 sedes, serão anunciadas na próxima sexta-feira as sedes. Então, a gente vai ter basquete aí pelo Brasil inteiro com a seleção brasileira, que é importante. Muito, muito legal você ter pontuado isso, e acho que é uma consequência também desse boom olímpico, não só a gente falou tanto do skate, do surf, mas eu acho que essa chama acesa, ela vai com certeza manter os ânimos da torcida, né? Até porque estão voltando para os eventos esportivos, então o que tiver de legal que a gente consiga divulgar e, poxa, um país como o nosso, que tem apaixonados pelo esporte, eu acho que o pessoal vai abraçar, sem sombra de dúvidas, as nossas seleções. Agora, outro ponto que eu queria conversar com você, Gustavinho, eu adoro falar sobre comissão técnica, né? Porque assim, ninguém nessa vida faz nada sozinho, né? E eu queria que você explicasse para quem está nos vendo no YouTube, nos ouvindo aqui no Na Trilha do Pódio, como que funciona a relação de um técnico com esse grupo que faz o seu braço direito, assim, sabe? Então, essa questão hoje que a gente tem tanta tecnologia para fazer análise de desempenho, você vai ter o splitter como teu assistente, né? Ele com tanta experiência também fora do país. Como que está sendo essa montagem da sua comissão? Tem ajuda do pessoal do Flamengo? Como é que você está estruturando isso? Como que é o seu dia a dia? Como que você tem as informações que você precisa para escolher quem você vai colocar no seu time ou não? Como é que funciona essa parte da comissão técnica? Eu acho que vale você falar do pessoal que te ajuda aí no dia a dia. Bom, eu vou falar um pouco mais dos treinadores, né, que vão estar juntos. O Thiago Splitter dispensa apresentações, eu acho que como jogador principalmente, né? Como treinador, ele é um cara que eu conheci lá no Brooklyn Nets, e eu vi o trabalho que ele faz como assistente técnico lá, gostei muito. Então, é um cara que vai vir para fazer, ele vem para fazer também esse link, né, com os jogadores que estão lá nos Estados Unidos, que jogam lá nos Estados Unidos, além de toda a qualidade técnica que ele tem, conhecimento de basquete internacional que ele tem. O Elinho vai ser um outro dos assistentes, o Elinho de Franca, né? Também é um excelente treinador, tem conseguido bons resultados nos últimos anos e vai agregar bastante qualidade para a comissão técnica. Além disso, a gente vai ter também um outro treinador que deve ser anunciado essa semana, que já está trabalhando, né? Mas eu prefiro que a CBB anuncie ele oficialmente, né? E ele vai ser um analista de desempenho, um scout, vai cuidar muito dos números, da análise dos adversários,
vai fazer um acompanhamento do basquete dos jogadores que estão jogando em outros países, né? Não só no Brasil, enfim. Ele vai ser um cara bem completo que vai completar bem a nossa comissão técnica. Nossa, que legal. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, é um trabalho de observação longo, né? Exige muita mão de obra ali. Bom, outra pergunta que eu quero fazer para você, Gustavinho, eu acho a sua trajetória muito bonita. Eu queria abrir um espaço aqui na entrevista para falar, assim, daquele menino que aos 7 anos começou a jogar, depois em 97 deu os primeiros passos como técnico. Queria que você falasse principalmente do Ipiranga, dos clubes que você tem guardados aí no seu coração, porque é legal quando a gente tem uma conquista tão emblemática, né? No seu caso, assumir esse cargo. E aí deve passar um filme na cabeça, né? Desde quando você começou, as pessoas que te ajudaram. Queria abrir esse espaço para você contar um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece a fundo, assim, esse comecinho de carreira. Como é que você está se sentindo em relembrar todos esses passos, principalmente como tudo começou? Você imaginava chegar até aqui hoje? Então, desde que eu comecei a jogar basquete, com 7 anos, como você falou, né, eu já gostaria de ter sido jogador de basquete, né, não consegui, infelizmente, e desde o primeiro dia eu sempre pensei em ser jogador da seleção brasileira, né, nem pensava em outra coisa, não tinha um clube em mente que eu gostaria de jogar, ou fora do país, não, eu sempre quis a seleção brasileira, e quando eu comecei como treinador também, eu sempre quis ser técnico da seleção brasileira, né, sempre tive aquele desejo. Como treinador, eu comecei no Ipiranga, como você falou, com 17 anos ainda, eu jogava, e aí, para ajudar a pagar a faculdade e tal, que eu já fazia faculdade de educação física, eu comecei a dar treino para a escolinha lá, crianças de 7, 8, 9 anos, né? E aí, no ano seguinte, a gente montou o Sub-12 para disputar os campeonatos da federação já. E dali, então, depois eu me transferi para o Paulistano, trabalhei no Paulistano por mais de 20 anos, como treinador de todas as categorias de base, depois assistente técnico do adulto, depois técnico do adulto, aí técnico de seleções estaduais, técnico de seleções nacionais, assistente técnico da seleção brasileira, até chegar ao Flamengo e agora esse convite para a seleção nacional. Então, acho que cada um tem a sua história, né? Tem aqueles grandes jogadores que param e viram treinadores e assumem a seleção e assumem grandes clubes. A minha história foi um pouquinho diferente, foi começando mesmo nas categorias de base, mas eu acho que cada um tem a sua, cada um tem o seu valor e eu me orgulho muito da história que eu construí e me ajudaram muito a construir durante todos esses anos. Você ficou emocionado ali na sua apresentação com a presença da sua família, todo aquele protocolo de tirar foto com camisa. Você ficou com um friozinho na barriga ali, apesar de estar acostumado já a dirigir o clube em grandes decisões, coletiva, mas ali foi um momento especial, né? Foi, sem dúvida, foi um momento especial até pela presença da minha família, né? A família, a gente sabe que, principalmente na nossa profissão, que viaja muito, que não está sempre aqui junto, são pessoas que, principalmente a minha mulher, né, a minha esposa, a Alessandra, as minhas filhas, elas se sacrificam muito, né? Tem da minha parte também, né, que a gente quer estar em todos os momentos e às vezes não pode por conta de uma viagem. Então, aquele momento foi de bastante emoção, sim, porque também tem uma história familiar com a seleção, não de presença, né? Mas meus pais sempre torceram muito para qualquer esporte que tinha envolvido a seleção brasileira, seja vôlei, futebol, basquete. Então tinha uma mistura de sentimentos ali que acabei me emocionando um pouco. Que bacana. E quando você pensa num desafio como os Jogos Olímpicos, né, o maior evento esportivo do mundo, a gente tem uma expectativa muito grande para Paris, né, Gustavinho? Não só pela campanha histórica do time Brasil em Tóquio com os 21 pódios, mas pelo contexto também da gente ter uma Olimpíada com o fim da pandemia, com direito a público e tudo aquilo que o esporte proporciona, né, fora das quadras também, que é importante também esse espírito olímpico, né, que a gente fala. E quando você pensa assim na possibilidade de começar um trabalho que a torcida brasileira quer abraçar junto com você e espera essa classificação, né, tanto do feminino quanto do masculino, mas falando mais do masculino, como é que você sente assim, não o peso da responsabilidade, mas em termos mais de expectativa, como é que você está começando o seu trabalho agora para conseguir esse objetivo de levar o Brasil para um lugar que ele nunca deveria ter saído, Gustavinho, que é a disputa da Olimpíada? Bom, a expectativa, eu acho que ela é alinhada entre todos, né? A gente tem tanto a torcida como nós, treinadores, dirigentes, jogadores, a expectativa é realmente
chegar nas Olimpíadas de Paris, fazer representar bem o nosso país lá. Mas talvez nós que trabalhamos diretamente no basquete, e você como o jornalista muito bem informado que você sabe a dificuldade que é o basquete masculino, né? A gente participar de uma Olimpíada. Essa última, para dar exemplo, foram muitos países muito tradicionais que ficaram fora, como, por exemplo, a Lituânia, né? Quem imaginou que a Lituânia pudesse ficar fora? A Croácia, né? Enfim, outros tantos países muito tradicionais que acabaram ficando fora, e é realmente muito disputado. Inclusive, muitos países pleiteiam todo ano na FIBA que aumente para 16 seleções nas Olimpíadas, né? Quando 12 acham muito pouco, e realmente é muito pouco. Mas, enfim, a gente tem que pensar passo a passo. Tem que primeiro passar por essa classificatória da Copa do Mundo, nos classificarmos para a Copa do Mundo, que não vai ser fácil também. Na Copa do Mundo, fazer uma excelente Copa do Mundo e tentar a classificação direta para a Olimpíada por aí, né? Então, acho que a gente tem que, apesar do ciclo ser pequeno, a gente tem que pensar passo a passo. Não dá para imaginar lá na frente já. Professor, a Helena, da assessoria do nosso Flamengo, que possibilitou a entrevista hoje, me mandou uma mensagem dizendo assim: Ju, não se esquece que no ano que vem vamos disputar o Mundial de Interclubes e a Copa Intercontinental. O FIBA vai divulgar nesta terça o local e as datas, mas vai ser em fevereiro e o Flamengo busca o bi. Outra responsabilidade grande da sua parte, né? Queria abrir espaço para você falar também sobre isso. Sim, sim, sem dúvida. É o campeonato mais importante da temporada para nós, do Flamengo, né? A gente que buscou tanto a conquista da América novamente, conseguimos na temporada passada, né? O título da Champions League, e agora nos classificamos para o Intercontinental, que deve ser em fevereiro, como a Helena falou aí, e deve ter a confirmação amanhã sobre a data e o local, tudo certinho. Então, é um sonho para nós. O Flamengo, que já é campeão, ganhando, né, acho que, se eu não me engano, há 5 ou 6 anos atrás, né, no Rio de Janeiro foi campeão, e agora contra o Maccabi Tel Aviv. E agora o grande desafio nosso da temporada é claro, continuar com a hegemonia no NBB, no Campeonato Carioca, no Super 8, na Champions, como a gente ganhou os 4 a temporada passada, mas o objetivo maior, sem dúvida, é o Intercontinental. Legal, professor. E você falou, já aqui ao longo da nossa entrevista, de frio na barriga da apresentação, vai ter o frio na barriga também da estreia. Como é que tá a sua preparação para esses próximos jogos, né? 2 jogos contra o Chile, já no mês que vem, né? Na abertura das eliminatórias da Copa do Mundo. Como que tá a sua preparação aí a todo vapor para já pensar em convocação, logística de viagem? Fala um pouquinho pra gente sobre essa expectativa por esses jogos diante dos chilenos. O pessoal da confederação já está tratando de toda a logística, né? De todo a nossa chegada, os treinamentos, tudo tentando dar toda a melhor condição para a gente. E eu e os outros treinadores a gente já está discutindo bastante os nomes, as listas, né? Já entregamos algumas coisas e assim, dentro de uma semana, 10 dias, provavelmente já deve ser divulgada a primeira lista de convocados para essa próxima janela. Professor, uma coisa importante, o que que um jogador, um atleta precisa ter para ter uma vaga no seu time? E aí eu queria expandir essa pergunta para tudo, sabe? Parte mental, comportamento. Quem que vai ganhar uma vaga no seu time? Quem que vai merecer uma chance, não só no Flamengo, mas também falando em seleção, assim, qual que é o perfil do atleta que você busca? Claro que cada posição ali vai ter um tipo específico, mas assim, no geral, quem que é o atleta que vai te chamar atenção? Como você falou, taticamente falando, vamos dizer assim, a gente precisa de jogadores versáteis, né? A gente precisa de jogadores capazes de jogar em mais de uma posição, capazes de defender diversas posições também. Então, a parte física no basquete hoje é muito importante, e a versatilidade passa um pouco pela parte física também. Agora, num aspecto mais geral, que eu acho que foi a tua pergunta, né? Isso. Eu acho que, basicamente, a gente precisa de jogadores, de bons jogadores, né? Mas nós precisamos de jogadores realmente comprometidos com os sentimentos da seleção, sabe? Eu falei muito isso na apresentação. Eu acho que os nossos jogadores, todos eles têm essa capacidade, esse comprometimento, né? Mas a gente precisa deixar isso bem evidente. A gente precisa realmente demonstrar com atitudes tudo isso, né? Que a gente está comprometido, que a gente quer realmente.
tem uma frase que a gente que é do Chorão, né, que eu uso muito para minha vida, assim: "Cada escolha uma renúncia", né, ele fala em uma das músicas dele lá, e Perfeita frase. eu adoro essa frase porque é realmente isso, né, se a gente for pensar, a nossa vida realmente ela em muitos momentos, né, a gente tem isso. Então, eu acho que os jogadores tem que pensar assim. Assim, a comunicação ela precisa ser muito clara também entre confederação, treinadores, jogadores, né, para que não atrapalhe nada o processo da seleção, porque, não vamos a gente não pode negar, vai ter alguns momentos que vai ter convocação, que o objetivo daquele jogador não é ir para a seleção naquele momento, o objetivo dele é outro, né? E assim, não é por isso que ele tem que ser execrado, que não, mas que fique bem claro para a seleção aquilo, que seja uma comunicação bem verdadeira, bem clara, e que a gente não fique contando com o jogador, achando que ele vai se apresentar e ele não se apresenta, né? Então, ou vice-versa também. Então, acho que a gente precisa ter um canal aberto bem claro com todo mundo para que a seleção nunca saia prejudicada, que sempre o mais importante que é a seleção brasileira, ela saia sempre por cima e na frente de tudo, na frente de qualquer nome próprio, né? De qualquer interesse, tem toda a razão, professora. A gente se encaminha aqui para a nossa reta final, são mais duas perguntinhas. Uma eu não posso deixar de fazer, que é em relação a gente olhar para esses novos talentos, né, que estão surgindo. Como é que você vai fazer, junto com a sua comissão, esse monitoramento, de repente nem para jogadores para esse ciclo de Paris 2024, né, mas para Los Angeles, talvez, como é que você vai monitorar esses novos meninos, de repente pensar em acompanhar campeonatos, trocar informações com outras comissões, como que vai funcionar o seu trabalho também de monitoramento dos novos talentos? A gente está acompanhando bem de perto, né? A confederação nomeou um consultor técnico, que é o Cadum, pô, um cara muito experiente como jogador, 5 Olimpíadas. Conversei com ele semana passada, parênteses, e te elogiou demais no Band Esportes, viu? Muito bacana Ah, que ter legal, conversado com obrigado. ele. Obrigado. É um ótimo cara e muito capacitado, então ele tem ido em alguns torneios de base pelo Brasil. Eu, pessoalmente, fui nas finais da LDB, acompanhei a LDB aqui no Rio também, a etapa que o Flamengo jogou com várias equipes. Então, a gente tem muita gente monitorando, né? Os outros treinadores da seleção também monitorando esses meninos. Talvez por como está a confederação hoje financeiramente e em termos de organização, talvez a gente não colha os frutos nesse próximo ciclo, ou talvez até na minha gestão, vamos dizer assim, né? A gente não colha os frutos, mas a gente tem que plantar alguma coisa e monitorar e capacitar treinadores, jogadores para os próximos ciclos também. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho também nesse monitoramento, porque realmente nós vamos ter um olhar muito especial para esses meninos mais jovens. E o que que você conversa ali na confederação da gente tentar, claro que, assim, é uma comparação que eu vou fazer que talvez não seja muito justa, né, porque quando a gente pensa numa NBA, né, na maior liga de basquete do mundo, os brasileiros adoram consumir, né, produto licenciado dos clubes, tem gente que realmente torce, abraça, e aí fica observando nas transmissões, aquele match day cheio de entretenimento, aquilo lá é uma loucura, né, quem já teve a possibilidade de acompanhar de perto, né, professor, sabe que aquilo é poxa, é um espetáculo, né. Como é que a gente pode tentar, dar os primeiros passos e pensar no esporte também, né, no basquete, como esse produto? Vocês pensam assim, claro, a gente ainda vive a pandemia, mas de repente para o ano que vem, algumas iniciativas legais de trazer o torcedor mesmo para o jogo, independentemente dele torcer para o time ou não, mas ele abraçar o basquete e chegar antes e aproveitar, como é que a gente pode pensar em algo similar? Olha, eu adoro, particularmente eu adoro, as minhas filhas adoram também, às vezes Muito legal. elas se ligam mais no mascote do que Pois é, no o jogo em si, mascote. né, no próprio jogador. Elas querem ter o mascote das Olimpíadas, das Paralimpíadas, dos clubes. Às vezes a gente vai jogar fora de casa com o Flamengo e a gente ganha o mascote de algum time, eu trago para elas, elas adoram. Então, eu tiro uma base pela minha família que adora esse tipo de coisa. Eu pessoalmente não sou o cara mais indicado para ter esse tipo de ideias, assim, né? Eu não entendo nada, mas assim, eu vejo que o Flamengo, para a próxima temporada, para essa temporada que se inicia, tá com vários programas, tá? A própria Helena tem um planejamento muito bem feito sobre Legal. a comunicação, sobre o marketing, né? Junto com o Flamengo tem um departamento de marketing de comunicação muito grande, muito bom também, com pessoas muito capacitadas juntamente com o Diego, que é o gerente de basquete, eu acredito que vai ter
muitas e muitas atrações diferentes nos nossos jogos em casa. E a Confederação acho que não vai ser diferente, né? Até aproveitando a Copa América do ano que vem, a Confederação acho que precisa promover isso, né? Até estava conversando com um amigo outro dia e realmente ele falou a verdade. O jogo passa a ser um detalhe, né? As É pessoas verdade. vão pelo show, pelo ambiente, Engrandece né? ainda mais, né. Engrandece muito. Então, eu acho que o Flamengo em si tá indo por esse caminho, né? Então, tá com muitas ações dentro e fora do campo no futebol. E no basquete não vai ser diferente. Várias ações eu acho que vai ter dentro e fora das quadras para atrair bastante público. Legal, professor. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de meia hora, eu queria que você mandasse um recado para os fãs do basquete, para quem torce para o Flamengo, né, especialmente também, onde que podem te acompanhar nas redes sociais, enfim, manda um recado para a galera aí da Band News FM, fique à vontade. Primeiro, agradecer vocês pelo convite, né? E dizer que acho que é muito bom falar com pessoas que entendem também do esporte olímpico, que dão incentivo, com emissoras e jornalistas que incentivam o esporte olímpico, que a gente precisa bastante, né? Nosso país já tem tanto futebol. A gente não é contra o futebol, pelo contrário, mas é bom que se incentive o esporte olímpico não só naquela época de Olimpíada, né? Então, agradecer o convite para você, o convite de vocês, e dizer que eu acho que não vai faltar determinação, vontade e capacitação. Eu acredito muito nessas coisas, né? A gente vai tentar nos capacitar ao máximo, qualificar ao máximo a comissão técnica para a gente poder passar as melhores informações para os jogadores e deixar os jogadores com o máximo de informações o mais qualificados possíveis, tanto no Flamengo quanto na seleção, para atingir os nossos grandes objetivos que a gente já falou bastante na entrevista sobre isso. Então, a gente vai correr atrás com tudo e deseja que todo mundo esteja engajado junto com a gente, porque acho que só essa união, esse engajamento de todo mundo, acho que vai fazer o basquete melhorar bastante. Com certeza, vamos juntos nessa, todo mundo, jornalista, atleta, técnico e, é claro, os torcedores. Então, Gustavinho, boa sorte. A gente segue aqui monitorando vocês de pertinho. Espero que a gente converse em outras oportunidades, o mais breve possível. E bom trabalho para você, né? Pleno feriadão aí, tá trabalhando. Um abraço para todo mundo do Flamengo e mais uma vez obrigada pela atenção de vocês. Um abração. Valeu, abraço.